Glórias ao Senhor. Nós temos muita coisa a fazer hoje. Eu quero continuar aquilo que nós começamos a compartilhar no domingo. Amém? Qual era o tema da palavra de domingo? Alguém lembra? Ainda bem que tem Facebook. Como é que tem o YouTube? Eu acredito. Amém? Eu acredito. Quem é que acredita aqui? Diga eu. Nem que seja em alguma coisa, né? Mas a gente acredita. Só que aqui nós estamos dizendo que acreditamos em Deus, no Deus Criador de todas as coisas. E nós falamos no domingo, parte 1, e eu estou com a minha carne, queridos, em febre interna, ardendo, queimando, tremendo, porque, meu amigo, é muita coisa. É muita coisa que o Senhor tem para trazer para nós. Amém? Então nós vamos continuar hoje sobre o tema Eu Acredito, parte 2. Segura aí, aperta o cinto, em nome de Jesus, porque vai ter turbulência, vai balançar, mas nós queremos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A irmã Patrícia tem comentado uma coisa que eu tenho achado engraçado. Eu tenho aprendido muito. Eu gosto disso, porque se nós não aprendemos, nós não saímos do lugar. A gente fica na mesmice, na mesma coisa. Jesus disse que nós erramos por não conhecer. Não é isso? Também Oséias disse que o povo cai por falta de conhecimento. E nós precisamos aprender para trazer para nós essas verdades. Amém? Já abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Quem não trouxe a Bíblia também pode acessar aí no seu celular, não tem problema. Se tiver contrária à versão que eu vou ler, deleta esse aplicativo e baixe outro. Eu vou te dizer um aplicativo bom depois, porque tem aplicativo, meu amigo, que vai te levar para outro caminho. Amém, queridos? Quem achou, diga eu. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó: E por isso estou sofrendo estas coisas. Tem um contexto antes disso, obviamente, Paulo está falando aí das dificuldades, mas ele está trazendo à luz uma verdade de permanecer firme e fiel no Senhor. Então ele menciona um monte de coisa antes e diz: por isso eu estou sofrendo, por causa dessas coisas. Todavia, não me envergonho. Não estou com vergonha do que eu estou sofrendo. Por quê? Porque ele está sofrendo pelo Evangelho. Ele já havia dito, Romanos, ele não se envergonha do Evangelho. Então ele não se envergonha, porque sei em quem tenho crido. Repita comigo: porque sei em quem tenho crido. Amém? Essa mesma convicção, o texto continua e diz: estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E dia está escrito aí em maiúsculo na sua Bíblia ou minúsculo? Por que está escrito em maiúsculo? Indica que não é um dia qualquer, sim ou não? Fosse um dia qualquer, estaria em minúsculo. Mas o dia que ele está mencionando aí é o dia do Senhor. Amém? E ele está dizendo que o Senhor é fiel para guardar em depósito eterno todas as coisas que ele está sofrendo e se mantendo fiel. Amém? Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Mas a minha pergunta desde o domingo é: a igreja dos últimos dias sabe no que ela tem crido? A igreja dos nossos dias sabe no que crê? Ou ela está vacilante entre opiniões, eu acho, eu penso, filosofias, teorias e outras coisas mais?
Será que nós estamos realmente prontos, preparados para dar resposta a quem nos questiona sobre no que cremos? Eu vejo muita coisa, e muita coisa que eu sinceramente, queridos, eu não posso considerar como algo que Deus tem para nós. Eu creio numa igreja profética, eu creio numa igreja que ora. Nós não pedimos que você ore pelo seu irmão para cumprir uma rotina, nós cremos no poder da oração. Nós viemos aqui para orar um pelo outro e nós sabemos que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, responde. Mas eu não acredito em meninice não, querido. Não acredito em meninice, porque eu sei em quem tenho crido. Não vem com o negócio de compartilha essa live que Deus vai revelar, que não cola não comigo. O meu Deus não precisa de live para falar o que Ele tem que falar para nós. Ele fala na hora certa, no momento certo, na hora que eu abro o meu coração para entender e compreendê-lo. Amém? A igreja de hoje sabe no que ela tem crido? Há um debate que já percorre gerações, que procura dar uma versão plausível para a existência, para a criação de todas as coisas. A ciência tem nos apresentado a evolução. A teologia nos apresenta a criação. E eu estava pensando nessa sequência dessa palavra, eu tenho crido, e são muitas coisas, mas eu não podia saltar as três principais. E a primeira dela é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. As eternas interrogações do quem veio primeiro, e a ciência tenta nos dar uma resposta. Mas o que ela nos dá, nem sempre, queridos, vai ser o que eu posso realmente colocar o meu coração ou crer. Uma poliana, a ciência diz que nós evoluímos. E a teologia, a Bíblia diz que nós somos criados. No que nós estamos crendo? Os argumentos são bons. Está tudo certo. Só que muita coisa vai contrário à minha fé. Por isso eu estou focado nesses dias a viver baseado no que eu creio. E nada pode. Mas pode levar, tem mais cadeira aqui. Pode puxar lá para trás, não tem? No que você tem crido? Nós vimos no domingo passado que o que eu creio é aquilo que me move. Sim ou não? Se eu acredito, é isso que me move. Mas se eu não acredito, eu não faço nada. Diga comigo, eu sou movido pelo que creio. Amém? Eu sei que muitos vão entrar em conflito comigo. A ciência. A Ive está aqui para me defender. A evolução, queridos, apesar de tudo, né? A evolução é o processo através do qual, isso aqui é uma definição, amém? A evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Isso é o que ele diz. A evolução é o processo que diz que uma bactéria ou fósseis foram se transformando, se adequando para o meio em que eles estavam vivendo até ser uma coisa diferente do que ele era no início. A evolução da vida na Terra também está alinhado com esse primeiro conceito, mas ele tem algumas diferenças, eu quero ler para você. A história da evolução da vida na Terra traça os processos pelos quais organismos vivos e fósseis evoluíram, englobando a origem da vida na Terra, que se
pensa ter ocorrido há 4,1 bilhões de anos. Eu acho bacana os cientistas. Começou há 4,1 bilhões de anos. Para que põe essa vírgula? Por que não arredonda? Eu acho muito interessante, né? De anos até aos dias de hoje. As semelhanças entre todos os organismos atuais indicam a presença de um ancestral comum. E aí eu quero pegar isso. Porque mesmo no vaguear dos seus pensamentos, a ciência sempre vai culminar para apontar para algo que indica uma inteligência, que indica algo mais. Não, ninguém simplesmente evoluiu. Por mais que se tentem indicar e por mais que hajam semelhanças, hajam situações que apontem, usam a metamorfose, inclusive, muitas vezes para querer justificar, mas a metamorfose é um processo de transformação. Não é evoluir simplesmente, transformou. E existe o momento de ser larva e o momento de ser borboleta. O momento de nascer, viver e morrer. Mas ainda que a ciência queira apontar com toda a sua técnica, tem um negócio aí na minha bolsa, onde estava a minha Bíblia, onde tem a caneta. Um minuto só. Isso. Eu gosto dessa ilustração por causa da força que ela tem. Como é que chama ele? O que é que eu tenho aqui na minha mão, irmã Vera Lúcia Ferreira? Um pregador. Eu pensei que eu já ia passar o microfone. Porque eu tenho aqui um pregador. Um pregador de roupa, queridos. 2 pedacinhos de madeira e uma molinha, um pedaço de ferro. 2 pedacinhos de madeira e um pedacinho de ferro. Se eu desmontar isso, alguém aqui pode montar para mim? Eu estou aqui com um pregador de roupa. E agora? O que é que eu tenho aqui? 2 pedaços de madeira e uma mola. Irmã Poliana, uma das coisas que é o processo da ciência, um dos processos de ciência é observação. Nós já vimos isso lá atrás em biologia e outras áreas. Se nós entregarmos isso já pronto, do jeito que está, na mão do macaco mais inteligente da Terra hoje, e ficarmos observando ele montar de volta, quanto tempo você acha que ele vai conseguir fazer isso? O macaco não consegue, mas o ser humano consegue. Então os homens querem dizer que eu evoluí de um macaco há cerca de milhões de anos. Querido, você pode passar a vida inteira observando ele tentar montar isso. Ele não vai montar. Mas um ser humano, uma criança que está aqui conosco hoje, pegando aqui, ela vai cutucar, ela vai mexer e ela vai conseguir montar. Então o que eu vou crer? Onde é que eu vou basear a minha fé? Nós estamos hoje no meio em que as pessoas querem colocar goela abaixo de todas as formas que Deus não existe. Que é simplesmente uma invenção do homem. Mas já faz algum tempo que um grupo de cientistas começaram, por causa de terminologias como essa,
é muita semelhança entre os seres. Tem que ter uma fonte única de onde eles vieram. Qual é a fonte? Para os cientistas, uma massa qualquer, um fóssil qualquer. Mas para aqueles que creem em Deus, sabemos, a nossa origem é? Então diga, eu creio que eu vim de Deus. Eu creio que eu vou voltar para a minha origem. Queridos, eu não posso crer em nada diferente disso. Porque por mais que os argumentos sejam bons, por mais que a narrativa seja boa, ela é falível. Mas os cientistas que ainda estão meio incubados, eles estão saindo da incubadora, chamam de design inteligente. Eu chamo de Deus o Criador, mas eles chamam de design, tudo bem. Eles dizem que teve um grande Big Bang, uma grande explosão para o início da vida. E eu estou tranquilo com essa ideia, porque amigo, até bem, quem apertou o botão, e eu tenho certeza que foi Deus, o Criador dos céus e da terra. Tenho plena convicção disso. Eles começam a estudar e a apontar que não é possível que a vida da forma como ela é, da forma como ela está, tenha simplesmente sido mera coincidência ou fruto do acaso. É muito perfeito, irmãos. É muito bem organizado, é muito bem equilibrado. O próprio universo, as distâncias em que nós estamos de outros planetas e astros, foi calculado milimetricamente. Quem é que dizia, não sei se Einstein dizia que Deus, um desses grandes aí, ou um dos matemáticos, eu esqueci o nome dele agora, ele dizia que a matemática foi a forma que Deus escreveu o seu projeto do universo. E se você olhar realmente, há coisas muito, muito finas, que só alguém com poder e autoridade poderia ter feito isso. Se nós aproximarmos demais do Sol, queimamos. Se distanciarmos demais, congelamos. Perfeitamente colocado. Irmãos, como você analisando, aí Paulo, não era nessa ordem o texto, mas Paulo fala aos Romanos no capítulo 1, versículo 20, que as características, qualidades de Deus foram reveladas nas coisas por Ele criadas. E nós somos indesculpáveis diante de Deus por não crer nele. Independente de ter conhecimento bíblico ou não. Isso já foi tema de briga aqui no Instituto Bíblico. Por quê? Porque Deus colocou a sua assinatura em tudo. O homem vai dizer a base na criação que já que eu fui criado e eu evoluí, olha, e eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Só que a maioria de nós não sabe o que fazer com a própria vida. Nós precisamos do socorro do Criador. É Ele que sabe. Eu tenho um amigo do peito que lá no interior do Pará, Moju, estava numa ponte de telefonia, pronto para tirar a vida dele. E o Espírito Santo chegou com ele lá no alto da ponte e perguntou: o que é que você vai fazer? E ele disse: eu perdi o controle da minha vida, eu não tenho mais o que fazer nesse mundo, eu vou sair dele. E o Espírito Santo disse: mas se você entregar o controle da sua vida a mim, ela vai ser diferente. E ele começou a fazer uma oração lá em cima daquela torre. E ele começou a dizer: Senhor, eu sou incapaz, eu sou incompetente,
eu não consigo administrar a minha vida. Viciado, já tinha perdido um monte de coisa, crack, heroína, maconha, tudo que você pensar que não presta, ele já havia usado. E ele, enquanto estava orando, o Senhor estava tirando ele de cima daquela torre. Ele diz que se viu ao pé da torre sem saber como. Quando ele chega na casa dele, um grupo de homens batem na porta dele e perguntam: o Joel está em casa? O Joel, quando ouviu essa voz, meu amigo, só de bermuda saiu correndo, pulando cerca, pensava que era a polícia atrás dele. Mas não era a polícia, eram os soldados do exército dos Deus vivos. Os pastores e irmãos da igreja em Belém tinham ido, sabiam que ele era um baterista, estavam atrás de um baterista e foram até Moju atrás dele naquele dia que ele ia tirar a vida dele. Você já parou para pensar que o nosso Deus, independente do que nós somos ou podemos ser, Ele tem um propósito eterno para as nossas vidas. O homem vai dizer: faz o que quiser. Deus vai dizer: entrega na minha mão, eu vou fazer a minha obra acontecer na vida. Por isso tem que colocar grade nas pontes, ter cuidado com remédios, porque as pessoas hoje em dia acham que pode fazer o que quiser com as suas vidas, inclusive tirar a própria vida. Você não pode. Se você fizer isso, você está indo contra a vontade de Deus para a sua vida. Mas os criacionistas vão dizer: você pode fazer o que quiser, porque você não deve a ninguém, você é uma evolução de você mesmo. Os evolucionistas. Eu falei o quê? Não. Os criacionistas não. Os criacionistas creem que Deus criou todas as coisas. Quem crê na criação sabe que há um Criador do universo que está orquestrando de uma forma perfeita tudo. Corre comigo para João. Evangelho escreveu João capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Ele diz o que aí? No capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evolução, criação. No que você crê? No livro de ciência que diz que evoluímos de alguma coisa, bactéria, como disse o Marco, ameba. Ou Deus nos criou, queridos. A Bíblia está dizendo que Ele nos criou, que se não fosse Ele, nada do que foi feito teria acontecido. E tudo foi feito por intermédio dEle e para Ele. Nós, eu e você, fomos feitos para Ele. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Quem crê nisso, diga eu creio. Queridos, a palavra está tão clara. Ele criou. Versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O versículo 3 começa dizendo: disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia. Deus criou pelo poder da sua palavra.
pelo poder da sua palavra, pela sua obra, pela sua arquitetura do universo, Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim e a você. Ele criou tudo que existe. Então não é uma questão de opinião. Nós falávamos no domingo passado, domingo agora, que o mundo vive mergulhado num tão grande subjetivismo, que tudo agora eu acho, eu penso, não é assim, assado é cozido. Mas há uma verdade de Deus. Ele nos fez, e Ele nos fez para um propósito, para o louvor da sua glória. Ele não fez para nos destruirmos em orgias. Ele não nos fez para nos destruirmos em bebedeiras, em vícios, em mentiras, em guerras. Ele nos fez para o louvor da sua glória. Ainda que durante a história o homem mesmo, desde o Éden, tenta destruir isso, o propósito eterno de Deus não muda. Amém? Não mudou. Irmã Poliana, não importa o quanto nós erramos, Deus continua acreditando. Sabe por que Ele continua acreditando em você e em mim? Porque você amanheceu esse dia hoje e pôde fazer isso. Porque a sua existência ainda permanece. Porque há um propósito de Deus. Mas com os seus achos e pensos, o maligno quer destruir. Hoje com os seus celulares na mão, tira o celular da mão de uma criança e manda ela ler uma Bíblia para você ver. A guerra que você vai encontrar na sua vida. Porque o maligno quer destruir a vida dela. Quer cauterizar a mente dela. A maior concentração de mentira que existe na face da terra, as redes sociais. Acaba tá liso, meu amigo, não tem um centavo no bolso. Vai lá na praia da Pajuçara, aquele mar lindo, aquela coisa maravilhosa, faz uma selfie. Qual é a legenda? Ô, vida difícil. Tá na miséria, tá precisando de socorro, mas ele na internet. Aí alguém que está sofrendo vê a foto dele lá, e é verdade, Deus não me ama, eu vou pular da ponte. Querido, para com isso. O Deus da vida quer te ver vivo e glorificando ao nome dEle. Acredita em Deus, não acredita em bobagem. Alguém que realmente tem alguma moral ou consciência vai ficar... Eu conheço pessoas que vai de férias uma semana e vai na piscina umas 50 vezes trocando de roupa. Aí, durante o ano, ele passa cada mês postando fotos diferentes do mesmo período. Quem olha as fotos pensa que ele vive de férias. Mentira do miserável. Foi uma vez só. É verdade ou não é? Não tem vergonha de repetir uma roupa, não tem vergonha de fazer uma coisa ou outra, porque você não está vivendo a sua vida baseado em achos, em penso. Porque a pessoa que vive nesse mundo, ela quer agradar a quem? Quem é que ela quer agradar? Hã? Não, nós vivemos no mundo. A si mesmo é uma forma, mas a quem mais? Hã? Aos outros, queridos. O cara se mata, nem podia trocar de carro, mas ele troca só porque o vizinho trocou. Ele nem podia comprar um celular novo, mas ele compra só porque 2 colegas compraram outro. A Mari tá que mata o Robson para mudar de celular e ele não quer. Diz ele que ainda liga. Já está no X Plus, ele está com aquele que a vida chega ainda. Mas há pessoas, querido, que não aguenta. A pessoa acabou de comprar o não sei o que Plus, aí põe Plus XX, XS, pronto, ela endoida. O celular é bom, ela não usa 5% do celular, mas ela quer outro. Porque ela está no mundo do eu acho, eu penso. Se você acredita em algo, viva baseado naquilo que você... Não custa nada. E não tem coisa mais valorosa, mais gostosa do que você receber um abraço
num dia que você está com o coração magoado, triste, abatido? Quanto custa um sorriso? Quanto custa o ar que você respira? O pão sobre a sua mesa, se não fosse Deus, não estaria. Há gente que diz, não, quem conseguiu fui eu. Eu quero ver. Como já dissemos antes, é Deus quem nos dá, querido. Não vem de outro, vem de Deus. O Criador, queridos, ele, como já lemos, não lemos, né? Mas vamos ler Romanos 1, 20. O que estava lá em Romanos 1, 20? Invisíveis de Deus. Aí é. Pega o balão para mim. Rapidamente. Corre. Já está aqui? Não está. Os atributos invisíveis de Deus, claramente, se reúnem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aqueles que não creem em Deus, apesar... Quem pode pegar Deus aí na sua mão? Alguém pode? Mas você sabe que Deus está aqui? Sim ou não? Pode pegar. Apesar da Dilma ter uma ideia, mas não deu muito certo, deixa quieto. Se você puder. Você sentiu ele? Mas você viu ele? Não? O que é que eu tenho na minha mão? Eu tenho uma bexiga, é? É onde que é? É um balão. Eu tenho um balão na minha mão. Cadê um voluntário aqui para soprar para mim, por favor? Calmamente, viu? Sem estourar. Pode soprar. A Janete pegou o pior, o mais colado que tinha. Vai, força. Já encheu um pouquinho. Olha, isso é técnica, viu? Quem não souber encher. Agora vai. Vamos dar força para ela, diga vai, 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 vai. Não, é esse mesmo, vai. Não, já descolou já. Força, Valentina. Mas o pastor sacana, hein, cara? Esse pastor é muito sacana, né? Põe o pior balão para ela. Eu preciso desse balão cheio, queridos. Se não funciona. Cauê, tu não ensinou direito, cara. Tá bom esse, amarra. Ela ensina no YouTube a encher o balão. Tá bom, Vavá. Pode amarrar. O que a Vavá tem na mão? Não. Mas o que tem dentro do balão? O ar alterou a forma do balão. Nós não podemos ver Deus, queridos, mas é algo diferente. O problema é que nós temos de querendo que Deus faça alguma coisa, mas eles não deixam Deus agir. Ah, então prova a existência de Deus. Como? Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele entrar na sua vida. E você vai ver se Ele é Deus ou não. Ah, Deus, então deixa Ele fazer. Faz tal coisa. Satanás tentou isso. Se tu és o Filho de Deus, uma pedra se transforma em pão. Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, então recebe tudo que eu tenho e me adora. Não, aqueles que realmente entendem que Deus existe, permitem que Deus entre na sua vida. E Deus dentro de nós, queridos, precisa saber que você não é o mesmo depois que Deus entra na sua vida.
Aleluia. Deus transformando. Nós estávamos outro dia com o Cício. Perdão o horário, queridos, mas deixa eu falar. Você permite eu falar? Diga amém. Eu sei. E aí paramos um momento lá, pegou um coco e estava tirando a água do coco, aquela água saborosa de coco. Cícero, como alguém pode não acreditar em Deus analisando um pé de coqueiro? Quem é que colocou aquela água lá dentro daquele coco? Quem é que adicionou a doçura? Sabe, é uma planta que você coloca nas condições mais adversas possível e ela brota. Nos lugares mais secos que você imaginar, ela brota, ela cresce, ela gera um fruto e dentro daquele fruto tem uma água para saciar. Porque a assinatura de Deus está aí. Quando Ele cria as coisas, Ele diz, façamos. O corpo humano é dividido como? 3. A matéria, composta matéria, o estado da matéria, líquido, sólido e gasoso. O espaço. Como é que nós dividimos o espaço? Largura, altura e profundidade. Mas em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27, ele fez a minha tua, Régio. 27 diz o quê? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Diga comigo, eu sou uma obra-prima da mão de Deus. Eu não vim de macaco conversa nenhuma, querido. Pra lá com essa tua história, meu. Eu sou criação da mão de Deus. Mas os cientistas foram a fundo e vão a fundo, e louvado seja Deus pela vida de cada um deles. Louvado seja Deus pela vida de cada cientista, porque quanto mais fundo eles vão, mais confirma a existência do Criador. Amém? Na ciência, na investigação científica, ao investigarem o DNA, eles encontraram um padrão no DNA humano. O padrão, aí eu vou correr o risco de levar um safanão da minha orelha ali. Porque quem estuda DNA é ela. Mas eu vou correr o risco. Amém? Na sequência, nesse padrão de sequência que foi encontrado, eles encontraram a seguinte divisão: a cada 10 moléculas, uma ponte. Depois, a cada 5, outra ponte. Depois, a cada 6, outra ponte. Depois, a cada 5, outra ponte. Não sei se você já viu aquelas ilustrações do DNA. Parece uma lombrigazinha. E ela tem bolinhas de um lado e bolinhas de outro e tem uma travessa. Esse é o padrão da divisão. 10, 5, 6, 5. Entenda? Depois eu vou cobrar o meu cachê do Ministério da Educação. Estou dando aula. Repita comigo: 10, 5, 6, 5. Grava isso. Na língua hebraica, assim como também no grego, letras são representadas por números. Letras no hebraico, na língua hebraica, são representadas por número. E quando colocaram ao lado desses números as letras, eles encontraram 4 Rai, Vav, Rai.
Você sabe o que significa essas 4 letras? Representado no nosso vocabulário, YH, W, H. O 5 representa o H. O 10 representa o Y. E o W representa o 6. Deus não apenas nos criou, mas Ele deixou a assinatura dEle em cada um de nós, para que ninguém duvidasse que Ele é o Criador, para que ninguém duvidasse que viemos dEle, porque Ele nos fez a sua imagem, Ele nos criou a sua imagem, a imagem de Deus fomos criados, homens e mulheres. Eu acredito na criação de Deus, por mais que tentem me convencer do contrário. Mas há uma coisa a mais aqui. No vocabulário, na língua hebraica, não existem vogais. Então, você escreveu isso, YHWH. Se você escreveu isso em algum lugar, você pode ler isso. Dá para ler sem as vogais? Não dá para ler, não é? Não tem som. Mesmo no original, no hebraico, eles não têm som. Na língua hebraica, não tem som para o nome de Deus. Eles por isso falam El, alguma coisa. Porque o nome próprio de Deus não se pode pronunciar. Não há uma pronúncia. Mas os estudiosos de fonética, depois de muito debate, concordaram que o som do nome de Deus é o ato de respirar. Qual é o primeiro nome que o ser humano diz quando erra? Qual é o último nome que dizemos quando vamos embora? Eu convido a você para, junto a Davi, no Salmo 150, versículo 6. O que é que ele diz lá? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus não só colocou, queridos, a assinatura dele em nós, mas Ele garantiu que todo ser humano, crendo ou não crendo, judeu ou não, gentil ou judeu, crente ou ateu, vai ter que declarar o nome de Deus todos os dias da sua vida. No que você acredita? Que nós evoluímos? Ou que Deus nos criou para o louvor da história? Eu creio que nós fomos criados por Deus para o seu propósito. Aleluia. Eu creio, por mais que tentem, e com muito afinco tem sido tentado, destruir a imagem do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Criador de todas as coisas. Há algo dentro de nós, gritando e dizendo: vai para Ele, creia nele, ande com Ele, siga Ele. No meio em que nós estamos, querido, é agora o momento, o dia de nos orgulharmos do nosso Deus, de declarar. Se você não tem essa convicção, eu te desafio, comece a tê-la. Declare que você é um cristão.
nas suas mídias sociais, na sua vida social, aqueles que estão perto de você. A internet não é de todo mal, querido. Ela é uma bênção se você usar para o bem. Mas se você não usar para o bem, use para compartilhar as coisas do Senhor. Use para compartilhar a palavra. Use para disseminar o Evangelho. Porque nisso vale totalmente a pena crer. Amém? Repita comigo: eu creio no Deus Criador, e eu vou ser movido pelo que eu creio, em nome de Jesus.